Então nós vamos então para esse período, 40 dias de restauração da prosperidade bíblica. Você está comigo? Glória a Jesus. Essa série, queridos, visa edificar a nossa igreja nesse assunto bíblico, mas tão distorcido nos nossos dias. Na atualidade evangélica, tem tanta pessoa falando sobre isso, mas nós então precisamos voltar à palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus diz sobre o assunto e corrigir então a nossa rota. A palavra de Deus em Josué, capítulo 1, verso 8, vai dizer: relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Quem quer ter sucesso e prosperar? É necessário meditar no livro da lei. Não é sobre o que as pessoas estão dizendo, é sobre o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Então toda vez que eu tenho dúvida sobre um assunto, ao invés de dar um Google, talvez é melhor dar uma palavra. Amém? Dá uma olhada. A prosperidade bíblica, irmãos, é fruto de fé, é fruto de obediência ao Senhor e à sua palavra. No entanto, a palavra prosperidade tem sido distorcida nos nossos dias, e nós não podemos mais aceitar isso. Por causa de erros, abusos, interpretações equivocadas, alguns acabaram se afastando do tema, associando a ideia de ganância, de comparação, de eu quero, eu posso, eu determino. Um olhar materialista do Evangelho, como se o Senhor fosse, um gênio da lâmpada. Então eu esfrego, e aí ele sai, e eu faço pedidos. Eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Mas não essa prosperidade que nós estamos querendo ensinar, querendo falar contigo. É sobre uma prosperidade que não passa de bens materiais, que nos faz apenas ter e ter e ter. E como uma sanguessuga raivosa, uma sanguessuga que nunca se sacia. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, tentando validar assim a nossa identidade naquilo que nós possuímos e não naquilo que nós somos. E não naquilo que o Senhor declara acerca de nós. No entanto, queridos, como cristãos, nós precisamos então olhar para as Escrituras e buscar o real sentido do que é viver prosperamente. A Bíblia, ela é a nossa régua, a nossa bússola para nos alinhar, para corrigir a nossa rota, para ajustar o nosso caminho. Ageu 2, o profeta vai trazer um alerta para o povo de Deus. Veja por onde os caminhos os levaram. Nós trabalhamos muito, mas a gente não usufrui do fruto do trabalho. Colocamos os nossos recursos em saquetéis furados. E parece que quanto mais nós ganhamos, mais nós gastamos. Já percebeu isso? O Senhor quer te levar para um lugar de estabilidade, porque Jesus diz que Ele veio para que nós tivéssemos estabilidade, para que nós vivêssemos em equilíbrio e não desequilibrados na balança da vida. Por isso, nessa noite, o Senhor quer trazer sobre nós um padrão bíblico de prosperidade, para que Ele possa trazer equilíbrio sobre as nossas vidas. Deus não revela, irmãos, ou se revela como um pai que deseja a miséria dos seus filhos. Ser pobre não é sinônimo de ser um bom cristão. Também ser próspero ou rico não significa que você é um bom cristão. Nós precisamos entender o que Deus pensa sobre isso, o que Deus quer a respeito disso. Porque se o sucesso financeiro for o fim em si mesmo, fracassaremos como discípulos amados de Deus. Todos os recursos que possuímos, o possuímos para uma finalidade, para que o reino de Deus se expanda a partir e além de nós. Mas prosperidade bíblica, veremos, irmãos, que ela é integral. Quando Jesus ele veio e morreu a morte que era nossa, para que nós pudéssemos viver a vida que é dele, como filhos amados de Deus. Ele morre como o filho unigênito, e ele ressuscita como o primeiro de muitos, como o primogênito, para que eu e você vivêssemos a entender que Ele não veio apenas para tratar das questões da eternidade, mas as questões também que competem a tua vida aqui e agora, porque Jesus veio para o homem integral, corpo, alma e espírito.
E a integralidade da proposta de sermos prósperos não se resume só a dinheiro. A integralidade da proposta de sermos prósperos abrange a integralidade do ser humano. Saúde. Quem não quer saúde? Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. Você viu o desequilíbrio? Saúde. Mas não só saúde, paz. Paz. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem saúde, mas não está em paz. Mas não é somente isso, é espiritualidade. Porque não adianta ter paz, dinheiro, saúde, e você não está em paz com aquele que deveria governar a sua vida. Mas também não é só espiritualidade, é uma boa administração. O Senhor nos entregou talentos. E talentos, irmãos, é bufunfa, dinheiro. Nós precisamos administrar com zelo o que o Senhor confiou a nós. Eu não sei se você se recorda, mas José é um bom exemplo de bom administrador. Tudo que ele fazia, tudo que lançava as mãos de José, prosperava, multiplicava-se, porque ele era um bom mordomo. O Senhor quer levantar bons mordomos nessa noite, amém? Às vezes nós nos preocupamos tanto com o dinheiro da igreja. Eu gostaria que nós nos preocupássemos tanto assim com o seu dinheiro em particular. A família também, porque não adianta saúde, paz, espiritualidade e uma boa administração dos meus recursos, que me dará estabilidade, se eu não tiver família para poder usufruir de tudo isso comigo. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas perde a família. Tem muita gente que ganha dinheiro, mas acaba com o seu casamento. Tem muita gente que alcança o sucesso, mas ele tem um preço alto. E por fim, a provisão material e a bênção da plenitude. Todo pecado deriva, irmãos, de uma única origem: insatisfação. Se nós vivermos insatisfeitos, abriremos portas para viver uma vida desequilibrada, com base no pecado. Nenhum casamento começa com traição assim, olha, hoje eu acordei e eu acho que eu decidi trair. Não, deriva de uma insatisfação. Aí então a gente começa a reparar na grama verde do outro vizinho e começa a dizer, peraí, não é tudo isso, por que não é tudo isso? E assim é nas outras coisas da vida. Eu quero então meditar com você nessa noite, a nossa primeira mensagem. A terceira epístola de João, no capítulo 1, no verso 2, na versão NVI, a palavra de Deus vai dizer assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em outras versões vai dizer, assim como é próspera a tua alma. João está falando e enviando uma carta para o seu amigo Gaio, dizendo, olha, eu oro, eu faço votos de que a tua vida, para que em todos os âmbitos da tua vida vá tão bem, seja tão próspera como é próspera a tua alma. Meu Deus, irmãos, já pensou as pessoas olharem para nós e dizer, cara, eu queria ser rico como o fulano de tal. E você vai olhar para ele e dizer, mas ele não tem dinheiro. Aí a pessoa vai dizer para você, mas espera aí, você precisa olhar para ele com os olhos do céu. Ele não tem recursos como talvez você gostaria que ele tivesse, mas ele é feliz, ele é próspero, a alma dele vai bem, ele está sempre de bem com a vida. É sobre esse tipo de coisa que João está falando na sua terceira epístola. Amado, eu oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Para nós sermos prósperos por fora, irmãos, primeiro precisamos ser prósperos por dentro. Como é que está a sua alma nesse dia? Quais têm sido as inquietações do seu coração? Quais têm sido os gemidos da tua alma? Não adianta querermos coisas para fora, se não ajustarmos as coisas aqui dentro. Jesus veio para um ser integral, para a integralidade do ser humano.
E Jesus de verdade, Ele está nas mudanças permanentes, porque o que Ele muda fora, o que acontece fora, pode não ter continuidade, porque não vai bem dentro. Nós precisamos então compreender a essência de tudo isso. Vivemos uma era marcada pela desigualdade social, pela ganância, pelo materialismo. Você é o que você tem. Hoje não é só sobre dinheiro, hoje também é sobre seguidores, sobre a influência que você tem. Nós estamos inseridos na sociedade, irmãos, que é egocêntrica. Ela está pensando só em si, inteira. Já assistiu aquele desenho do Muttley? Muttley, faça alguma coisa. Medalha. A gente só quer dinheiro. O que eu posso fazer para poder ter mais? Será que a vida se resume nisso? Nós estamos inseridos nesse tipo de sociedade. Sociedade, irmãos, em que nós temos visto lares, casas sendo destruídas todos os dias por conta das apostas online. As bets, irmãos, estão invadindo as nossas casas. Saiu agora recentemente, eu posso enviar depois para vocês. Saiu agora recentemente falando que nós cristãos somos um dos povos que mais tem jogado nas bets. E não vai longe. Eu já atendi diversas pessoas nesse período em Mato Grosso, que levaram a sua família à ruína por conta do tigrinho. Quando não tinha mais dinheiro, colocaram o cartão de crédito, e estourou o cartão de crédito, e acabou com os recursos da família. E óbvio, esse casamento foi quase ao colapso. E aí quando ele viu que não dava mais para fazer nada, ele bateu a nossa porta. Entenda uma coisa, nós vivemos nessa linha, nesse paradoxo, onde nós levantamos mãos para Jesus e dizemos, nós dependemos de Ti, a nossa esperança está em Ti, mas na segunda-feira nós estamos vendo como é que nós podemos nos beneficiar com os jogos online, com as apostas online. Não vai longe, irmãos, nós estamos falando de bet, estamos falando de tigrinho, mas e a mega da virada? Se você depende de Deus, deixa Deus fazer uma mega virada na sua vida. Meu irmão, entenda uma coisa, nós vivemos em um país onde 4 a cada 10 pessoas estão endividadas agora mesmo. Eu trabalhei em alguns lugares onde eu estava em posição de administrativa, e num balancete de uma empresa aqui no Mato Grosso, não vou citar o nome, mas essa empresa, irmãos, ela tinha o dobro de inadimplência do que ela tinha de estoque. O estoque era absurdo para uma empresa do porte dela, mas o número de inadimplência era tão absurdo quanto o seu estoque. E então eu fui contratado para poder dar jeito nisso, no período interbíblico. Enquanto eu terminava o seminário e exercia o ministério pastoral, eu fui contratado para dar um jeito nessa empresa. E então foi me entregue todos os balancetes da empresa. 70% do endividamento daquela empresa eram de crentes ou igrejas. E aí você ligava para o crente e dizia: olá querido, eu estou te ligando por conta da sua dívida aqui e tudo mais. E ele dizia: vai de reto, Satanás. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos, como nós temos administrado os recursos que Deus nos confiou. Não é o Satanás que está cirandando a nossa volta, é a falta de uma boa gestão, de uma dependência de Deus. Não culpe Satanás pelos teus gastos desproporcionais.
como igreja. Então, nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, voltar os nossos olhos para o padrão do céu. Qual é o padrão do céu? Qual é o estilo de vida que Deus tem para cada um de nós? Será que é para viver assim, angustiado? E nessa campanha, porque é uma campanha, não é só uma série de mensagens. E você não sabe como é desafiador pregar sobre isso. Ou como eu tenho sentido na carne, uma luta espiritual por falar sobre, prosperidade dentro de uma igreja. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para isso, para entender como Deus quer que nós venhamos a viver. Assim como João está dizendo para Gaio: olha, eu oro para que vá bem, você vá bem em tudo, assim como vai bem a tua alma. Sabe, irmãos, você pode ser um cristão maravilhoso, você pode ser um servo incrível, você pode, ter trazido muitas pessoas a Cristo Jesus, mas como está indo com os recursos que Deus entregou para você? Como você tem gerido? Através de uma boa mordomia. Então, nessa campanha, nós vamos olhar para a prosperidade à luz da palavra de Deus. Ao longo de 7 semanas, 40 dias, iremos refletir e aprender sobre o que é uma vida bíblica próspera, uma vida próspera biblicamente. Restaurar então as nossas vidas para vivermos essas nuances que a palavra de Deus diz, que não é só sobre dinheiro. Mais uma vez eu quero repetir: é saúde, é paz, é espiritualidade, administração, família, provisão material e plenitude. Plenitude. Então a primeira mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é um coração rendido para uma vida sem estresse. Porque problemas financeiros geram estresse, sim ou não? Para uma vida sem estresse. Talvez você diga consigo mesmo: mas minha vida já é rendida, pastor. Irmãos, mais uma vez eu quero te dizer: nós levantamos mãos ao Senhor no domingo, mas na segunda-feira nós nos prostramos de verdade, não é ao Senhor, é a Mamon. Porque corremos para as nossas agências bancárias para ver se nós conseguimos, limite, para ver se conseguimos um cartão com maior limite. Tem gente que ganha muito bem, irmãos, mas todo o seu rendimento está comprometido com micros empréstimos. Eu não estou aqui acusando você, porque eu sou o primeiro da fila, irmãos. Nós precisamos estar o tempo todo olhando para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma boa administração, porque viver assim não é o que Deus tem para nós, isso não é normal. E o primeiro lugar que sofre com a nossa irresponsabilidade, qual é? Qual é? Não é a sua casa. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Porque o primeiro lugar que você nega auxílio e ajuda é o lugar que está te provendo. É a casa de pão. É óbvio que se você nega a família da fé, eventualmente, em algum momento, você também vai negar a sua família biológica. Eu estou falando alguma inverdade? Quando nós estamos em crise, a primeira coisa que nós falamos é: esse mês eu não vou devolver. Exatamente. Um coração rendido para uma vida sem estresse. Porque, Ageu, se você for ler, eu não vou meditar nesse texto, mas se você for ler, ele vai estar falando justamente sobre isso. O povo tinha recursos, mas eles estavam privando os recursos da casa de Deus. E o profeta vem e traz um alerta gigantesco, dizendo assim: olha, vocês estão com casas maravilhosas, vocês têm recursos, mas vocês deixaram a casa de Deus à mercê. E então é por isso que vocês parecem que colocam tudo que ganham em saquetel furado. Eu quero meditar com você em Mateus 19, versos 16 ao 22. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu:
não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Dinheiro é um assunto espiritual. Dinheiro é um assunto espiritual. O dinheiro, irmãos, revela as nossas intenções, ela expõe as nossas motivações, os nossos valores, as nossas prioridades. Nas escrituras sagradas, existem mais de 6.000 versículos que falam sobre o dinheiro. Se dinheiro não fosse tão importante, um assunto de suma importância, tão espiritual, você acha mesmo que o Senhor gastaria tanto tempo falando sobre? 6.000 versículos relacionados a dinheiro, a riqueza, a bens. Mas nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi e sempre será sobre coração. Deus não precisa do seu dinheiro, mas o dinheiro, os bens, os recursos, as conquistas, é um meio pelo qual Deus avalia os nossos corações. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipenses 4, verso 17, ele vai dizer: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Lendo isso, irmãos, a essência de uma vida bíblica, biblicamente próspera, é um coração sensível, rendido a Deus. O que Paulo está dizendo é: eu estou dando a vocês a oportunidade de revelar aonde está o coração de vocês. É por isso que ele diz: eu não quero, eu não estou pedindo oferta de vocês. Não, na verdade eu estou dando a oportunidade de você revelar aonde está o seu coração. Não é muito diferente do que Jesus fez com o jovem rico? Você entende? Às vezes a gente pergunta: por que Jesus queria que ele vendesse tudo? Jesus estava dando uma oportunidade de demonstrar aonde estava o coração do jovem rico. A grande pergunta então para nós nessa noite é: aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque diante de um chamamento, onde nós chamamos e falamos: nós precisamos, irmãos, de recursos para enviar, sei lá, um missionário. Queridos, nós precisamos de recursos para poder terminar a obra da igreja. Irmãos, nós precisamos de recursos para poder pagar a conta de água. Não é que nós precisamos do seu dinheiro, é que na verdade, irmãos, Deus está te dando uma oportunidade de mostrar para você onde está o teu coração. O coração íntegro, apaixonado por Jesus e focado, irmãos, no propósito de Deus, ele não está dividido, ele não entra numa bola dividida, ele não serve a Deus e serve ao dinheiro, mas ele toma uma decisão firme, ele vive totalmente sobre o senhorio de Jesus Cristo. É Deus quem me provê, é Deus quem cuida de mim. O jovem rico, irmãos, encontrando-se com Jesus, ele afirmou que seguia plenamente a lei. Para nós hoje, um exímio religioso, eu vou em todos os cultos, eu participo de todas as coisas da igreja, porém ele revelou uma tristeza, ele revelou um triste fato, irmãos: a obediência dele a Jesus tinha limites. Não toca no meu dinheiro. Talvez seja o reflexo da tua vida, talvez seja o reflexo daquilo que você aprendeu. Aí lemos, irmãos, esse trecho de Jesus pedindo a ele: vá, venda tudo que você tem, doe aos pobres. Por qual motivo Jesus está fazendo isso?
A verdade, irmãos, é que Jesus não buscava a riqueza daquele jovem. A verdade, irmãos, é que Jesus não busca a sua riqueza. Jesus não está interessado nos seus bens. Ele sempre esteve interessado no seu coração. E Ele não quer seu coração pela metade, onde você diz, não, aqui você não toca, Jesus. Ou Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Porque no final das contas, foi isso que se revelou na vida daquele jovem, sim ou não? Ele diz, não, Jesus, então assim, nesses termos eu não posso te seguir. Porque nessa área, o Senhor não pode tocar. Não foi assim também com outro homem na palavra de Deus? De alguém que se assentava na mesa de Jesus, que o vendeu por 30 moedas de prata. A gente precisa pensar sobre isso. Às vezes nós trocamos Jesus por coisas tão pequenas, irmãos, tão passageiras. Rick Warren, ele vai dizer algo muito poderoso. Rick Warren, pastor batista do Saddleback Church, autor do livro Uma Vida com Propósito, Igreja com Propósito, autor de diversos best-sellers. Ele vai dizer, a questão não é o quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Ele o possuir, o dinheiro deixa de controlar você. O dinheiro, irmãos, é um servo maravilhoso, mas um péssimo patrão. O dinheiro não nasceu para ser seu dono, você nasceu para ser dono dele. Então Rick Warren está dizendo, permita que o Senhor governe o seu coração, porque quando Deus governar o seu coração, o dinheiro vai ser destronado dele. Então diante, irmãos, desse convite mais perfeito que Jesus faz para esse jovem, para desfrutar da vida eterna, aquele jovem revelou as suas prioridades. Jesus, eu quero muito estar contigo. Jesus, eu quero muito estar no teu reino. Mas eu também quero muito mais o dinheiro. Eu quero muito mais os bens que eu tenho. E mais do que isso, Ele revelou, irmãos, a identidade dele. Não é só sobre prioridades, mas sobre identidade. A identidade dele estava atrelada aos recursos. Se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou ninguém. Talvez você aprendeu assim na sua casa, porque você veio de um lar pobre, um lar difícil. Eu vejo muitas mulheres que estão, sobre um paradigma, em que de repente os seus pais, muito bem intencionados, declararam, e isso tem governado a vida delas, mas em nome de Jesus, que seja quebrado nessa noite sobre a sua vida, aquele tipo de palavra de, você não precisa de um homem para fazer nada para você, estude, alcance os lugares. E então, essa jovem cresce também não dependendo de Deus, porque se ela não depende de homem, ela também não depende de Deus. Eu posso, eu consigo, eu sou. Isso é uma mentira de Satanás, que tem impedido você de viver uma vida próspera e saudável, e acima de tudo, bíblica. Queridos, aquele jovem estava demonstrando que a sua identidade estava nos recursos. Ele tornou-se escravo dos seus próprios recursos, e os recursos se tornou o seu dono. E nessa primeira mensagem então da nossa campanha, eu quero levar você a refletir aonde está o seu coração. Será que você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, onde está teu coração? Onde está depositado o seu coração? Como tem estado as suas emoções? Qual o estado do seu espírito sobre a vida financeira? Eu quero ler uma frase do livro do pastor Carlito Paz, A Vida Biblicamente Próspera. Ele diz: em Cristo descobrimos que prosperidade não é peso, mas descanso.
Não é acúmulo, mas propósito. Não é ansiedade, mas paz. A verdadeira prosperidade, irmãos, envolve leveza e liberdade. Porque se eu tenho, mas não posso mais andar livre por aí, irmãos, então na verdade eu me tornei escravo dos meus próprios recursos. Não há tristeza, irmãos, em doar. Não há, tristeza em doar. Pelo contrário, a alegria, a gratidão, a liberdade para servir, para repartir, para abençoar, para cumprir os propósitos para o qual nós somos chamados. Então, quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu recebo, mais eu compartilho. Por quê? Porque aquele que tem me dado, Ele continua dando. Você entende? Eu nunca vou vencer Deus em dar. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Essa é a lógica do céu. Agora, se eu for avarento, mesquinho e dizer, será que vai dar? Eu, na verdade, já estou declarando quem é o Senhor da minha vida. Vocês estão entendendo? Não, mas se eu devolver o dízimo esse mês, não vou ter para isso. Então já estou, na verdade, declarando quem é o Senhor da minha vida. Quando eu vejo alguém com necessidades, e eu não me proponho a ajudar, na verdade eu já estou declarando quem é o Senhor da minha vida. E nós ficamos chateados e dizemos algo do tipo, por que a igreja não está fazendo nada? Mas peraí, você não é a igreja? Você não tem dado nem para a igreja, como é que você quer que a igreja dê algo para alguém? Então, se o Senhor mostrou para você, é porque na verdade o Senhor queria te dar uma oportunidade para que você mostrasse aonde está o teu coração. Acumular, irmãos, no egoísmo gera estresse. Administrar com mordomia e generosidade geram bênção e transformação. O Senhor quer te levar para este lugar. Então, para cultivar um coração rendido e desfrutar uma vida plena, uma vida leve, uma vida próspera, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar sempre as minhas motivações. Avalie as suas motivações. O que te motiva? Tem gente que vem na igreja porque quer ser abençoado. Estou mentindo? Tem gente que está num ambiente como esse, pensando em como eu posso me beneficiar com esse ambiente, não como eu posso ser um abençoador nesse ambiente. Você percebeu que a gente sai das nossas casas sempre querendo algo da igreja? Então, na verdade, ser igreja é o contrário. Quando eu me relaciono em comunidade, não é sobre o que eu posso, usufruir da comunidade, mas é o que eu tenho para oferecer para ela. Então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 vai dizer, cada um, não alguns, cada um contribua conforme determinou no seu coração. Não com pesar, nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alegria, irmãos, é fruto do Espírito. Se o Espírito não governa o seu coração, você nunca vai dar com alegria. Vai sempre dar com avareza, vai sempre abrir a sua carteira, porque eu não estou com a minha aqui agora, mas pegar a menor nota. E aí você vai dizer, graças a Deus que não existe mais nota. Aí você vai falar, me dá um Pix, está sem internet. Quando eu chegar em casa eu te passo. Mas eu aceito cartão, não tem cartão. Esse era o meu tio, irmãos. É um tio do rolê, de quando a gente não era convertido. Você saía com ele, irmão, era certeza que você tinha que pagar a conta tua e dele. Aí você ia na hora para pagar a conta e todo mundo tinha curtido a balada, e ele abria a carteirinha dele assim, ó, bem perto do corpo, aí você fala, ih, já era.
Pode deixar, tio, pode deixar que eu pago. Tem crente que é assim, né? Cabeça grande, as mãozinhas curtas. Conhece muito, ou pelo menos diz que conhece, mas pratica quase nada. Ainda tem um coração governado por Mamon, como Judas assim o tinha. Porque diante de uma honraria, de uma extravagância, de uma adoração, de uma oferta extravagante que a mulher estava depositando sobre os pés de Jesus, enxugando, sabe, irmãos, Judas estava preocupado, dizendo assim: mas por que esse dinheiro não foi, sabe, depositado aqui? Para que eu pudesse colocar as minhas mãos. Jesus vai repreender e dizer para ele, sabe, que ela estava fazendo algo maravilhoso, e que os pobres nós sempre teríamos conosco. O que Jesus está dizendo, irmãos, não é uma sentença sobre o pobre, não é nada disso. Jesus está dizendo: você sempre vai ter oportunidade de demonstrar onde está o seu coração, Judas. Sempre vai ter pessoas para você ajudar, sempre vai ter pessoas para você abençoar, sempre vai ter uma instituição para que você possa depositar algo. Não existe barganha, irmãos, no reino de Deus. Não entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas, as nossas primícias, na expectativa de receber algo valioso em troca. Não é isso, dá e eu recebo, sabe, eu dou e eu recebo, eu quero. Coloca Deus contra a parede, vai fazer, eu determino. Você não determina nada. Não determina nada. Irmãos, a gente precisa partir da premissa de que a gente já recebeu tudo em Jesus. Então, porque eu estou tão satisfeito em Jesus, que eu posso doar, eu posso dar, não vai me faltar. É o Salmo 23, que a gente, sabe, cansa de deixar aberto lá, sabe? Oh, o escudo. É as mandingas gospel. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, esse texto está falando justamente disso. Eu estou tão satisfeito em Deus, sabe, eu não devolvo meu dízimo, porque, sabe, eu estou com medo de que as pestes venham, que o gafanhoto migrador venha. Eu não devolvo, sabe, eu não dou oferta generosa, porque eu quero que, sabe, Deus, faz aí. Não, é porque eu parto da premissa que eu já recebi tudo de Jesus. Então estou tão satisfeito em Jesus, que eu não tenho falta de nada. Então o que eu tenho nas mãos é para abençoar. Mas vai faltar. Mas eu estou na satisfação. No fluxo da satisfação não falta. Só falta se eu sair dela. Você entende isso? Se eu sair do fluxo da satisfação, eu afundo nos problemas, nas notícias ruins, nas crises. Mas quando eu volto para o fluxo, eu não estou na crise, eu estou em Cristo. Você está entendendo, amém? Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ah, queridos, Romanos 5, verso 17 diz: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais agora que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Um só homem, Jesus Cristo, reinarão em vida, por causa de Jesus. Reinar em vida, irmãos, por meio de Jesus, requer um coração íntegro, sem máscaras, que confia em Deus, cujo alvo é a pura e simplesmente viver para a vontade de Deus. O meu viver é Cristo, o meu me mover é Cristo, o meu ofertar é Cristo. A entrega, irmãos, dos nossos recursos é na realidade um ato de gratidão. Eu estou tão satisfeito naquele que tem me mantido e me suprido. Por isso, em sinal de gratidão, eu vou abençoar você, eu vou abençoar você, eu vou abençoar você.
eu vou abençoar esta casa, eu vou abençoar essa família espiritual. Então eu não venho como aquele que quer reter, eu venho como aquele que quer derramar. Eu não sei se você se recorda, mas na década de 90, na década de 80, nós tínhamos um balão gigantesco que era colocado nas festas de aniversário com muitas guloseimas. Você lembra disso? Era briga, dava murro, dava porrada, você lembra? E se tinha aquele negócio, aquele, como é que chama aquele tem lá? O chapeuzinho? Irmãos, aí era no olho de um. Sim ou não? Você era só comigo lá em São Paulo? Aí, irmão, a gente dava sempre o mundo dos espertos, né? Se você tinha um chapeuzinho, aí você já pegava o chapeuzinho e já colocava debaixo. Aí tinha uns que era mais esperto ainda, que puxava já a camisa. Irmão, na hora que o trem acabava, era porrada para todo lado. Os adultos, e as crianças no fight. Na vida a gente é assim. A gente está na igreja, é a casa do pão. O pão está caindo, o pão está descendo, sim ou não? Porque o salmista vai dizer que é aqui que Deus ordena a sua bênção, amém? Então a bênção de Deus está caindo, a cachoeira. E a gente está o quê? Pá, sai daqui, irmão, sai daqui, irmão, sai daqui, é meu, vou reter tudo. Nunca foi sobre reter. Sempre foi, irmão, sobre transbordar. Deus não reteve nada de você. Ele deu o que havia de melhor no céu. Ele entregou Jesus. Então, por favor, não venha para a igreja como pedinte. Venha para a igreja como um abençoador. Eu sou um abençoador. Abençoado para abençoar. A entrega então dos nossos recursos, irmãos, é na realidade então uma demonstração, um ato de gratidão, a devolução daquilo que o próprio Deus me confiou. Tal verdade, irmãos, precisa nos impulsionar. E se eu entendo isso, eu não vou apenas ser dizimista, eu não vou reter nada, nada. Você entende? Porque eu me lembro que os nossos amiguinhos diziam assim, nossa, mas como eles são assim, sem educação, com um monte de camiseta, lá é a camiseta, mas eles estavam com um chapéuzinho debaixo. Não, mas é porque eu não pego muito, é só o chapéuzinho. Às vezes nós somos assim, não, vou devolver só o dízimo. Não, quem tem essa mentalidade, irmãos, não retém nada, transborda tudo. Eu me lembro de uma senhora, ela já está no Senhor, e ela ficava ouvindo as rádios, sabe, de Cuiabá, e aí quando eu falava lá, numa shake nada a vida, dizia, olha, está precisando no orfanato tal, leite, está precisando lá no lugar não sei das quantas, isso, sabe, ela ligava na hora para a assistente dela e dizia assim, olha, pode ir lá no tal lugar, compra lá um pacote, um fardo de leite. Aí a pessoa perguntava na linha, mas qual é leite que vai comprar da promoção? Ela diz, não, compro o que eu bebo. Irmãos, isso é prosperidade. Eu não dou o que sobra, eu dou o que eu tenho. Deus não precisa das suas sobras. A gente é muito ganancioso, é por isso que não vive prosperidade, irmãos. Segundo, vença o egoísmo com a generosidade. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 ao 4 diz, isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mas amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Vence o egoísmo como generosidade. Toda vez que bater a vontade de reter, você diga, não, Satanás, é você? Agora não. Faça, dê com generosidade, abençoe, não retenha. O nosso coração, irmãos, ele nasce formatado para desejar reter. Você não precisa ensinar para uma criança. Tem criança, irmão, que passa o ano inteiro, como um irmão estava comentando comigo,
E tinha uma criança que tinha lá um valor, e já tem mais de ano, irmão, que está com esse valor, e esse valor parece que está na bolsa de valores. Por quê? Olha a mentalidade, isso não é bíblico. Nós precisamos ensinar os nossos filhos numa economia do reino. Vai devolver o dízimo? Já entregou sua oferta? Mas você não tem dinheiro? Nossa, pastor, você só está ensinando um egoísta a ser egoísta, como, tá ligado, né? É discipulado, irmão. É discipulado. Você está entendendo, amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a como eles devem manejar o dinheiro. Seja pouco ou seja muito. E nós vemos muitos adultos vivendo assim, como essa criança que eu acabei de citar aqui. Ela passa 5 anos com os 50 centavos que estava no bolso dela. É meu, precioso. Já viu o Senhor dos Anéis? Precioso. Pois é, irmãos. Tem crente assim. É meu. Maquiavélico. Que estranho. Não se parece com um Deus doador. Porque se nós dizemos que andamos com Deus, nós deveríamos andar como Ele andou. Então não se parece com Deus. Vocês estão entendendo, amém? Um coração, irmãos, ele já nasce formatado para desejar reter. Então a gente não precisa ensinar para as crianças, retenha. Não, elas já vão querer, é meu, isso aqui ninguém pega. Já viu o brinquedo? É briga, irmão. Isso é meu. Você ensinou? Não precisa ensinar. Já nasceu formatado. O que nós precisamos ensinar agora é o que é certo. Isso é discipulado. Ensine, pois, a criança o caminho que se deve andar. Mas para ensinar alguém, eu preciso também ter percorrido essa jornada. Então, em nome de Jesus, que a gente vence essa barreira do egoísmo, dessa ganância. O antídoto, irmãos, para esses males é a gratidão, é a generosidade. A gratidão transforma a atmosfera de escassez, de rancor, em abundância e esperança. A generosidade promove, irmãos, a multiplicação e deixa um legado. Sabe, em nome de Jesus, seja generoso. Que as pessoas se lembrem de você pela sua generosidade. O pastor Carlito Paz, no seu livro, A Vida Biblicamente Próspera, ele vai dizer: a verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas a compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde, o que gastamos se desfaz, mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Quem é você na jornada da vida? Aquele que todo mundo brinca e você e você acha legal, tipo, ó, ele entra com um sorrisal na água e sai com ele inteiro. Na verdade, multiplica, vem 2. Ou será que vai ser reconhecido por alguém que, tipo, cara, todas as vezes que eu estive na pendura, todas as vezes que eu tive com problemas, eu sempre tive o auxílio do irmão fulano de tal. Eu estou falando para você ser bobo, amém? Porque tem gente que realmente gruda igual carrapato e quer usufruir daquilo que você tem. A gente precisa ter discernimento. Mas eu estou falando sobre dar com generosidade. Amém? Terceiro, obedeça com prontidão. Segunda Crônicas, capítulo 31, verso 21. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. Quem quer prosperar? Busque o Senhor, o seu Deus, no que você está fazendo. Você vai entender que se você está indo bem, lá no mercado de trabalho e não apenas na igreja, você está indo bem porque o Senhor é contigo. A glória sempre vai ser de Deus. Não é porque você é o bonzão,
mas é porque Deus está contigo, Deus está comigo, amém? Ele buscou, irmãos, obedecer a lei do Senhor, ele buscou obedecer a palavra de Deus, ele não se desvia dos valores do reino, ele não se desvia das palavras do Evangelho de Deus, ele é firme nas palavras de Deus, ele não negocia princípios, então ele trabalha de todo o coração, ele faz isso como um ser integral, corpo, alma e espírito, então por isso ele prospera, ele vai bem. Sendo alguém espiritual, irmãos, o dinheiro frequentemente será um teste para a nossa fé. O quanto você confia em Deus, o quanto você depende de Deus. Tem pessoas que começaram a trajetória da sua vida com um carrinho qualquer, recebendo um salário qualquer, e não menosprezando ninguém, amém? Cada um está na sua jornada e só nós sabemos o que nós estamos vivendo. Mas então ele estava lá recebendo um valor de, um salário mínimo, e aí daqui a pouco o Senhor o abençoa, e ele ora, ele está indo bem, ele está, servindo o Senhor, ele está buscando o que é bom, ele está, cuidando dos valores com unhas e dentes, para que ele não negocie princípios e muito menos valores, mas então o Senhor o coloca sobre o muito, e agora essa pessoa, irmãos, não ganha mais R$1.500, ele vai ganhar R$15.000, uau, o Senhor prosperou, quem gostaria? Recebe aí. Aí agora ele é tentado ao que, irmãos? A se esquecer de quem esteve com ele, a se esquecer de quem o abençoou em todo esse percurso, em toda essa jornada. Ele é tentado a desobedecer. Quem é fiel no pouco, deve ser fiel no muito, mas ele foi fiel no pouco, e agora ele é tentado a desobedecer no muito. Ele olha para trás e diz: rapaz, mas eu trabalhei tanto, foi tão sofrido, só eu e Deus. Primeiro ele fala: só eu e Deus sabemos do que eu passei, e agora eu estou aqui ganhando esse valorzão, e eu vou ter que devolver R$1.500 para a igreja? Eu suei a camisa para ganhar R$1.500, agora eu ganho 15, eu vou dar R$1.500. É mais um teste, irmãos, de provar onde está o meu coração. Onde está o meu coração? Na perspectiva bíblica, irmão, prosperidade não está no quanto nós possuímos, não, mas em como respondemos a Deus com rápida obediência. Prosperidade não está no que está na tua conta bancária agora. Você pode ter muito dinheiro na sua conta bancária agora, isso não é prosperidade para Deus. Prosperidade para Deus é o quanto você é rápido para obedecê-lo. Se Ele disser para você: dê tudo, como Ele fez com o jovem rico, qual vai ser a sua resposta? Isso é prosperidade. Senhor, Tu sabes, o Senhor tem meu coração. Sabe, irmãos, uma vez eu já contei aqui numa das nossas aulas de trilho do crescimento, mas não para a igreja inteira. Nós estávamos como missionários, e nós estávamos voltando, indo para ver alguns amigos em Curitiba, e eu fui pregar numa igreja, e eu fui só com o dinheiro da passagem, sabe? Eu fui lá com o dinheiro da passagem, fui para essa igreja, e aí chegou nessa igreja, essa igreja era uma igreja muito conhecida no Brasil, enfim. E aí por fim, pregamos lá e tal, e aí eu recebi, não foi nem da igreja, foi de um irmão da igreja, uma oferta lá, sabe, o valor exato que eu precisava para poder pagar a passagem, de ônibus, para voltar para minha casa. E aí, irmãos, eu estava lá e tal, conversando no final de culto e tal, sabe aquela coisa, e aí conversando, conversa vai, conversa vem, eu fico sabendo que tinha uma pessoa lá, que irmãos, que estava precisando, estava com necessidade, uma necessidade específica, agora eu não me recordo qual era. E aí chega a pastora, irmãos, e fala assim: amor, Deus disse para dar. Eu falei: é? Deus disse para dar. Eu falei: tá bom, amor.
entreguei na mão dela. Era tudo que a gente tinha. E fomos embora, felizes da vida, alegres. E aí fomos jantar na casa de um irmão. Aí terminamos o jantar, conversamos e tudo mais. Eu estava saindo pela porta. Ele chegou e colocou um negocinho assim no meu bolso. E eu fui embora. E aí cheguei num lugar, irmãos, e abri o tal do envelope. Era exatamente o valor que eu dei, mais um pouco. Você está entendendo? Você nunca vai vencer Deus em dar, irmãos. Se Deus disse, entregue. Eu me recordo de uma vez que eu estava em missões ainda. E eu sempre gostei de tênis, de skatista. Sempre gostei de skate. Eu estava numa pindaíba danada. A gente não tinha salário, vivendo de oferta aqui, um gato pincado ali e tal. Aí eu fui fazer uma campanha de evangelismo lá em Goiânia. Eu encontrei um primo meu que eu não via faz tempo. E ele foi me encontrar lá, ele não é crente, foi me encontrar lá na igreja no final do culto. Ele falou, cara, vamos dormir lá em casa hoje, não sei o que e tal, eu tinha um tempo. Aí ele me levou para casa dele e tal, a gente jantou, comemos e tal. Foi a primeira vez que eu comi um baguncinha na vida. Não sabia que existia esse negócio, lá em São Paulo não tinha, até um tempo atrás desse. Aí, cheguei lá, fui tomar banho e tal, ele falou, Samuel, chega aí. Aí ele abriu o guarda-roupa dele, irmão do céu. Tinha assim, uma centopeia, o meu primo. Uns trocentos par de sapato de skate que eu gosto. Ele virou para mim e disse assim, escolhe aí, qual você quer. Eu já fui direto em um, que era um Kicks Charlie Brown Jr., coloquei no pé e fui embora. Chegou no dia seguinte, irmãos, nós estamos na igreja. Outro grupo de missionários chega, mas missionários vindo da África. E quando eu coloco o pé na igreja, o Senhor disse para mim assim, esse tênis que você gostou e que você escolheu não é para você, você escolheu para outro. Tá bom, Deus. Tinha acabado de receber o tênis. Falei, mas Deus, ninguém vai ter o número que eu tenho. Brincadeira, irmãos, eu nem questionei, eu fui lá. Eu cheguei e perguntei para a pessoa que estava junto com eles lá, era da MCM o pessoal. Olha, tem alguém aí do Sudão que tem um pé 41? Aí um menino, irmão, eu não falei inglês, eu falei em português. Mas quando eu falei 41, eu falei, é para ele mesmo. Aí entreguei o tênis, irmãos, e fui a pé descalço para casa, sabe? Eu estou falando uma coisa para você, boba. Parece boba, sim ou não? Mas eu fui embora. E nós estávamos vivendo em missões. Nós não tínhamos salário. Fazia mais de 2 anos que eu não comia um fast food, um McDonald's. Não sabia o que era isso. Aí eu estava indo embora, descalço, sem tênis, feliz. O diretor da base estava com a esposa, estava só eu e mais um amigo no carro. Falou assim, eu vi que ele entrou no drive-thru, falei, mas cara, eu estou mais quebrado aqui. Ele entrou e tal. Falei, cara, e aí, o que você vai fazer e tal? Ele, não, fica de boa. Aí eu entrei, ele entrou, a gente entrou com o carro lá no drive-thru. Aí ele virou pra gente e falou assim, a gente veio aqui não para comprar coisas para nós, nós viemos para comprar coisas para vocês. E ele falou, pede o que você quer. Você está entendendo, irmãos? Às vezes você acha que isso é tão pouco, mas você não sabe quando te falta. Deus nunca vai deixar de te abençoar se você for generoso. Você entende isso? Depois disso, irmãos, eu ganhei tanto tênis que nem cabe aqui te falar. Relógio, já ganhei tanto, estava contando esses dias para o irmão aqui. Eu ganhava e dava, mas custa tanto. Ou mesmo que me deu, vai me dar de novo. Você sabe qual é o meu sonho? Eu vou compartilhar com você. Meu sonho é poder ter condição de dar um carro para alguém.
Você entende? Irmão, se eu tiver condição de dar um carro para alguém, irmão, você acha que isso vai me fazer falta? A gente precisa orar por esse tipo de coisa. A perspectiva bíblica, irmão, prosperidade não é o quanto nós possuímos, mas é o quanto rápido nós respondemos em obediência a Deus. Se Deus disse, vai, faça logo, faça depressa. Descubra, irmãos, o prazer na graça de dar e repartir. Quarto, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Provérbios 16, verso 20. Quem considera atentamente a instrução, prospera. E bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Confie no Senhor. O estresse financeiro, irmãos, rouba a paz, enfraquece os nossos relacionamentos. Minha sogra já dizia, quando o problema financeiro entrar por uma porta, Samuel, o amor sai pela janela. Falei, não, mas aqui tem Jesus. Ela me falou isso porque ela estava preocupada, porque a filha dela ia se casar com um missionário. Mas o que ela falou não deixa de ser verdade. Você quer ver se um casal ele está firmado em Jesus? Deixa vir uma crise. Nós não precisamos ganhar mais, irmãos, para resolver todos os problemas da nossa vida. Se você acha que é isso, então o seu coração ainda está no dinheiro. Nós não precisamos ganhar mais para resolver todos os problemas da nossa vida, porque se você ganhar mais com a mentalidade que você tem hoje, você vai devorar tudo. O devorador não está fora, o devorador está dentro. A gente tem a mania de falar que é o diabo, não é o diabo não, irmão. Às vezes ele se intromete, mas na maioria das vezes é gente que se estabaca todo. Nós não precisamos ganhar mais para resolver os problemas da nossa vida, mas sim aprender a viver bem e melhor com o que nós já temos. Viva bem, feliz com o que você já tem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Você entendeu, irmãos? Eu fico olhando para trás, sabe? Teve uma época que eu ganhava com a pastora como missionário, R$1.000, 500 para ela e 500 para mim, irmão. R$1.000. Irmão, eu fazia o impensável com R$1.000. Você está entendendo? Às vezes quando você ganhava menos, você também vivia essa realidade. Sim ou não? Mas hoje você ganha muito mais e você não consegue fazer nada com ele. Ah, não, a gente começa, a buscar desculpas. Não, é por causa da inflação. Não, é por causa do governo. Não, é por causa da crise. Não, é por causa disso, daquilo. Não. Irmãos, como é que a gente olha e vê pessoas que às vezes recebem menos do que nós, e são felizes, e são bem-sucedidos, e conseguem viajar, e você faz mais de uma década que não viaja? Será que o problema é o quanto nós ganhamos mesmo? As pessoas viravam para mim e diziam assim, pastor, você é maluco, você vai ter mais um filho? Eu falei, sim, eu não pergunto para o meu dinheiro se eu posso ter filho, eu pergunto para o meu Deus, porque Ele me provê. Você entendendo? Meus filhos nunca foram motivos de peso para mim, na verdade sempre foram motivos de provisão de Deus. Toda vez que vinha um filho, vinha a provisão de Deus. Pastor Carlito Paz, irmãos, na vida bíblica próspera, ele vai dizer assim, olha, a prosperidade bíblica nasce desse alinhamento, não está num acúmulo de bens, ou da busca incessante por mais, mas em viver com propósito e equilíbrio, à luz da palavra. Prosperidade é leveza, a liberdade de viver sem o estresse das dívidas, sem ansiedade de comparação, e sem o peso de depender de milagres financeiros todos os meses para sobreviver. Para de ficar comparando a sua vida, irmão. Se você, tem uma realidade de R$1.500, vive dentro da realidade de R$1.500. Não queira ter uma roupa que o outro tem, só porque o outro tem. A gente vive essa realidade, onde dentro da igreja a gente fica reparando o carro que um tem, a roupa que o outro veste, o cabelo que a outra veio. E então a gente se endivida, a gente entra numa neura, em que a gente precisa ter. Você não é uma centopeia.
Abre hoje mesmo, sabe, como um recurso didático dessa mensagem. Quando você chegar na sua casa, abre o seu guarda-roupa. Quanto tempo faz que o bendito daquele vestido está parado lá, daquela calça está parada, aquele tênis você não usa faz um século. Você diz, não, mas uma ocasião específica eu vou usar. Não usou até agora, irmão. Está fazendo peso, tira da tua vida, abre para o novo. Eu ensino isso para os meus filhos. Eles querem algo novo, eu falo, abre a porta e deixa entrar. Eles já sabem, é hora de doar. Na vida cristã, irmãos, menos é mais. Menos é mais. Filipenses 4, verso 12 ao 13 diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tudo tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta desse texto, tudo posso naquele que me fortalece, mas a gente se esquece, irmãos, que às vezes é passar necessidade, passar aperto, tudo posso naquele que me fortalece. Aprenda a viver contente, não com o que você tem, mas com Deus que você serve.